Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16. Acompanhem comigo a leitura nesse momento. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Obrigado, Jomi. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás no céu. Imagine comigo, o que seria do mundo sem luz? Imagine comigo, trevas, escuridão. Imagine comigo, infelicidade, tristeza. Quando nós pensamos em noite, em escuridão, normalmente, sempre vemos tristeza. Pode acender as luzes. Na Bíblia, quando nós pensamos sobre luz, é um assunto muito importante pelo seguinte motivo, observe comigo. João, o apóstolo, aquele que escreveu o Evangelho e as cartas de João, ele vai dizer em 1 João 1,5 que Deus é luz. Olha que interessante. Nós temos o conhecimento que Deus é amor na Bíblia. E você sabia também que Deus é luz? O apóstolo Tiago, em Tiago 1,17, vai dizer que Deus é o Pai das luzes. Uma das primeiras coisas a serem criadas por Deus foi a luz. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Em Apocalipse nós vemos sobre o novo céu e a nova terra, e nós vemos que a única coisa que vai manter o dia é a glória de Deus e não vai haver mais noite. De fato, nós vemos que luz é um assunto muito importante para nós podermos aprender na palavra de Deus. E olha que mais uma coisa interessante. Isso que eu acabei de falar com você nos mostra de forma muito clara o contraste que existe entre luz e trevas. Se nós pensarmos em 1 João 1,5, que Deus é luz, João só vai dizer isso porque nele não há trevas nenhuma. Tiago vai dizer que Deus é o Pai das luzes porque nele não há sombra de dúvida. Olha o contraste. A ideia de que Deus criou a luz porque quando Ele criou todas as coisas não havia iluminação, só havia trevas. E o novo céu e a nova terra traz a ideia de que a noite sempre marca como sendo escuridão. E também nós temos vários exemplos na Bíblia de comparativos onde a luz traz a ideia de santidade e a trevas a ideia de escuridão, de morte. E é sobre isso que eu quero pensar com você nesse contexto. Nós acabamos de ler sobre o sermão da montanha ou o sermão do monte. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, Jesus Cristo traz um ensinamento aos seus seguidores. E ensinamentos e princípios para a nossa vida espiritual. E um desses ensinamentos é sobre ser luz. E eu fiz uma pergunta para você no começo. E a pergunta era: imagine o que seria do mundo sem luz? E eu quero refazer essa pergunta de uma forma diferente, mas que traga para você o mesmo sentido.
Imagine o que seria do mundo se nós não iluminássemos. Com isso, eu gostaria de pensar com você o seguinte tema: uma igreja que ilumina. E já está aparecendo para você aí algumas palavras, uma imagenzinha, para que você possa acompanhar comigo de forma clara e que isso fique no seu coração. O versículo 14, 15 e 16 de Mateus 5 nos traz 3 lições preciosas, se quisermos de fato ser uma igreja que ilumina. E a primeira lição que eu vejo é que uma igreja que ilumina, ela influencia. Você acha de fato que eu deixaria o tema do mês da juventude, Jonas, de lado? Claro que não. Uma igreja que ilumina, influencia. Leia novamente comigo o versículo 14, 15 e a primeira parte do versículo 16. Deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Hoje não vai ter versículo para você de forma online, mas acompanhe comigo para que você possa entender o que o texto quer dizer para nós. Versículo 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Só até aí. Uma igreja que ilumina e influencia. Jesus traz aqui, primeiro, uma afirmação, e em seguida ele nos mostra 2 ilustrações daquilo que ele quer exemplificar de forma clara para a gente. Primeiro, Jesus deixa algo claro: vocês, meus seguidores, são a luz. Não há dúvida, não há dificuldade em entender isso. Nós somos a luz do mundo. E Jesus traz 2 ilustrações, a qual ele vai comparar uma cidade, dizendo que não faz sentido nós pegarmos algo como uma cidade e querer esconder no alto de um monte. Por quê? Porque não vai ter como esconder, porque todo mundo vai ver. São 2 ilustrações do tipo, não faz sentido. A segunda ilustração que Jesus nos mostra é eu pegar uma luz, aqui ele dá um exemplo de uma lamparina no seu contexto, e eu pegar uma lâmpada dessa que está me iluminando e tentar colocá-la dentro de um cesto. A partir do momento que eu colocar o cesto por cima da lâmpada, não vai iluminar. Ou, por exemplo, se eu pegar uma luz e não deixar numa posição correta, não faz sentido, porque a luz foi feita para iluminar. E dentro dessas 2 ilustrações e dessa informação que nós somos a luz do mundo, temos uma certeza: não há como ser igreja sem iluminar. Escute, não há como iluminar sem aparecer. Eu não estou aqui em nenhum momento dizendo para você o aparecer no sentido de se mostrar, de dizer que é importante. Não. A ideia aqui do aparecer é de ser visto, de ser reconhecido. Será que as pessoas sabem que você é um servo de Deus? O versículo 16 vai dizer assim, ou seja, Jesus fez uma afirmação, Jesus deu 2 exemplos, e agora ele conclui: assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Será que você é aquela luz escondida que está no lugar errado? Será que a sua luz já está apagada? Sabe aquela luz que você tem na sua casa, que todo mundo tem essa luz? Que hora ela fica piscando, ela é um pouco mais fraca do que as outras. Será que você é aquela luz que já não funciona mais, mas está lá no lugar, porque você está com preguiça de tirar, e provavelmente continua no mesmo lugar? Será que você é uma luz que não ilumina mais? Nós somos aqui, meus irmãos, nesse exemplo de Jesus, a cidade. Nós somos a igreja. Entenda esse exemplo de Jesus como sendo isso. Nós somos a igreja e precisamos erguê-la o mais alto possível para que possamos influenciar Jesus nas pessoas. Você só é luz, meu irmão, para influenciar, para poder aparecer, para que as pessoas vejam que você foi alguém transformado por esse evangelho,
pela palavra de Deus. Nós somos a luz, a lamparina, e precisamos, irmãos, sair do cesto, precisamos influenciar. Quero te fazer mais uma pergunta, e eu vou fazer várias no decorrer desta exposição. Por que você se esconde? Do que você tem medo? Só se esconde quem tem vergonha de mostrar aquilo que sabe que não deve ser mostrado. Se nós somos igreja, é dever nosso aparecer, é dever nosso sermos luz no local que estamos. Às vezes nós vivemos em muitos lugares, nós passamos e conhecemos muitas pessoas, e talvez em nenhum momento as pessoas sabem que você é cristão, que você é convertido. E nós precisamos nos preocupar com isso, meus irmãos. Sabe por quê? Quem vai pregar as pedras que Jesus falou? Ou vai ser você? Não importa onde quer que você esteja, se talvez seja na festa do seu trabalho, e nessa festa está rolando tuts, e você é obrigado a estar ali. Mesmo você sendo obrigado a estar ali, as pessoas sabem se você é ou não é crente. E se não sabe, tem alguma coisa errada. E isso precisa ser revisto. Porque uma igreja que ilumina, influencia. Porque precisa brilhar. Lembrei de um hino. É velho, hein? Brilhando, brilhando. Nossa. Mas essa é uma verdade, irmãos. Se nós não brilharmos, como que vamos espalhar o Evangelho de Jesus? Deus conta comigo e com você, para que possamos influenciar, brilhar na vida de outras pessoas. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é que uma igreja que ilumina é. Isaac? E eu fiz questão de colocar para você aí um parêntese do sei, eu vou te explicar já o que é isso. Olha o que o versículo 16 diz, acompanhe comigo. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, por quê? Para que vejam as boas obras que vocês fazem. É ou ser? São palavras parecidas, Jares? São palavras iguais? Eu liguei para o Jares hoje para poder perguntar, porque, irmãos, já tem 13 anos que eu saio do ensino médio, né? E português, para mim, é igual matemática, é igual física, é igual química, é igual história, é igual todas as matérias. Não dá, não. Deus tem misericórdia da minha vida. Mas, olha que interessante, uma igreja que ilumina, ela é. É a mesma coisa que ser, o verbo. Então, quem é o ser, também é a mesma coisa. E quando eu entendo que essa palavra tem sentido com o tema da juventude, Jonas, eu penso no influencer, então eu entendo que uma igreja que ilumina pode ser o quê? Igreja. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então uma igreja que ilumina, ela pode ser ela mesma, igreja. E nós sabemos que na palavra de Deus há diversas informações do que é uma igreja. A gente sabe que igreja, essa mensagem é para todos nós. Ela fala ao seu coração, por isso que eu fiz questão de colocar nós. Eu sempre falo muito nós, porque eu também estou inserido nisso. E quando eu penso em ser igreja, nesse contexto, o que eu vejo? Para que vejam as boas obras que vocês fazem. Os irmãos estão conseguindo enxergar a ligação que eu fiz com o tema da juventude? Então, uma igreja que ilumina, influencia. E uma igreja que ilumina é ser. Como que nós podemos ser, brilhar, fazer a vontade de Deus se nós não mostrarmos as boas obras que nós fazemos? E aí, eis um ponto de atenção. Normalmente nós, quando lemos boas obras, fazemos referência ao quê? Ajudar o próximo, ação social. Não está errado, mas não é só isso. A palavra aqui original traz a ideia de obra, né?
traz a ideia de trabalho, tarefa, ação. O que isso significa para a gente? Quando eu leio esse texto, onde Jesus fala que eu tenho que brilhar, ser luz diante dos outros, para que vejam as minhas boas obras, tudo o que eu faço para o reino de Deus está presente nesse texto. Então, meu irmão, se você separa um tempo para poder sair por esse bairro, onde quer que você esteja, ou em outro bairro, evangelizando, você está se esforçando, você está agindo, isso é uma boa obra. Se você doa do seu bolso uma cesta básica, dinheiro, alimento para quem precisa, isso é uma boa obra. Ou seja, tudo que envolve o reino de Deus em ações são boas obras. Não é somente ação social. Isso é muito importante, mas tem mais coisa envolvida. Então, sempre que você pensar em ser igreja nesse contexto, entenda que são todas as suas ações que contribuem para o crescimento do reino de Deus. Ame a Deus, ame ao próximo e coloca isso tudo dentro e mistura. É isso que são boas obras. Glória a Deus. Uma igreja que ilumina precisa, escute o que eu vou te dizer. Algumas pessoas podem usar esse texto como argumento de que as obras são mais importantes do que a fé. Vem comigo. E Deus deu ao meu coração uma frase, e eu queria compartilhar com você nesse momento. E você sabe que existem algumas religiões que entendem que o praticar a obra é mais importante do que tudo. E eu não vou citar nomes aqui, não quero ser antiético, mas você vai entender, quando eu falar essa frase com você, tudo vai fazer sentido, porque fez para mim. E a frase diz o seguinte: uma igreja que ilumina precisa ser para fazer, e não fazer para ser. Sabe qual é a diferença? Nós temos a ação de fazer boas obras, porque somos antes, fomos transformados por Deus, por isso fazemos, porque existe um Espírito Santo que nos incomoda, nos balança, para que possamos fazer a vontade de Deus. Então não tem como nós fazermos para ser, nós somos movidos por um Espírito que nos leva a fazer. Então algumas pessoas têm o costume de pregar e dizer que quanto mais obra eu fizer, mais perfeito eu vou ser. Errado. Sabe por quê? Não existe, meu irmão, no reino de Deus, ascensão espiritual. Não existe quanto mais eu ajudo, mais eu sou crente. Existe a fé. E a fé, você crê. E Deus te salva, e por isso você ama, por isso você age, por isso você faz diferente, e não você faz para alcançar redenção. Então, eu quero que você entenda esse contexto de quando Jesus pede que brilhemos, para que possamos mostrar as boas obras que os outros vão ver, é porque antes nós somos igreja. Por isso que é preciso haver uma transformação, é preciso haver uma mudança de mente, Romanos 12, para que possamos de fato mostrar as boas obras que nós estamos fazendo e constantemente brilhar para as pessoas, influenciar e ser, influencer. Glória a Deus. Eu pergunto mais uma vez, pela 10ª vez, né? Eu já perguntei. O que falta para você ser uma igreja? Se você brilha, então eu entendo que as suas obras são reconhecidas. As pessoas sabem quem você é. Se você não brilha, tem alguma coisa errada e as pessoas não conhecem as suas obras. E talvez o ser ainda não exista. Uma igreja que ilumina é igreja. Você é igreja? É pesado. Você é igreja ou você só faz parte da igreja? Você entendeu? Você é a igreja, somos nós, a igreja de Cristo. Você faz parte da igreja, é a instituição que nós chamamos de igreja. Quem é você? Você é a igreja ou você só faz parte da igreja? Pense nisso, isso é muito importante. Terceira lição que esse texto nos ensina:
Diz: uma igreja que ilumina, glorifica a Deus. Versículo 16, ainda finalizando, diz o seguinte: assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás no céu. O que Jesus estava ensinando para os seus discípulos era que o nosso brilho e as nossas ações são instrumentos para a sua glória. O que você faz no seu trabalho, o que resplandece o brilho que existe em você, é fruto para a glória de Deus. Nossas ações que geram iluminação para abençoar vidas, não são para nos agradar, não são para nos glorificar, mas simplesmente para glorificar o nome de Deus. Nós somos instrumentos para que o nome dele seja exaltado. Amém? Glória a Deus. Você já teve a oportunidade, todo mundo já fez isso em uma oração, em dizer: Deus, abençoe a vida daquele irmão, glorificado seja o Senhor pela vida daquele irmão. Essa é uma grande verdade. Ao invés de só orarmos, que possamos transmitir através de ações esse recado para as pessoas, para que o nome de Jesus, o nome de Deus, seja glorificado. Eu tenho certeza que no fundo do seu coração você quer que Jesus Cristo resplandeça, você quer que Deus cresça e você diminua, mas é preciso que você seja reconhecido, meu irmão. Novamente, eu não estou falando de se mostrar importante, não. Aproveitar as oportunidades que Deus tem te dado para falar de Jesus. Mas Igor, eu nunca tive uma oportunidade. Quando que você pediu? A gente quer que o Evangelho seja transformado, a gente quer que o Evangelho transforme, a gente quer que as pessoas mudem, mas parece que nós não cremos, nós não pedimos a Deus para poder transformar aquela pessoa. Nós desejamos, mas nós não pedimos para que nós sejamos agentes de transformação, para que nós brilhemos, para que nós possamos fazer a diferença e o nome de Deus seja glorificado. Peça a Deus para que use você como agente de transformação, para brilhar, para influenciar e ser uma igreja onde quer que você esteja. Não perca a fé, não perca as esperanças. Deus pode te usar, meu irmão, para poder ser uma luz de 40 watts, é potente? 80, 120, vai aumentando, refletor de estádio, iluminar o máximo que puder e abençoar a muitas vidas. Meu irmão, tudo é Deus, tudo é Deus, lembre-se disso, tudo que fazemos é para Deus. Olhe para Deus e veja como sendo a pessoa mais importante da sua vida. Olhe para Deus e veja que tudo que você faz é para Ele. Se nós iluminamos é porque Ele é luz, e se nós agimos porque tudo é para Ele. E eu finalizo com 3 perguntas. É muita pergunta. Sua vida glorifica a Deus? Suas ações glorificam a Deus? Você brilha? Se não, peça a Deus misericórdia. Peça a Deus que transforme a sua vida. Peça a Deus que mostre para você o caminho. E principalmente, peça a Deus oportunidades para brilhar na vida de pessoas que eu tenho certeza que você quer que sejam salvas por Jesus. Vamos influenciar. Vamos ser igreja. Vamos transformar esse mundo. Vamos ser como aquele povo de Atos que alvoroçou o seu momento, o seu povo. Vamos fazer diferença, vamos ser uma juventude que mude, que transforme, que realmente impacte vidas. Tudo para a glória de Deus.